Vigão, como é que você chegou aqui em Brasília? 1965, eu peguei uma carona com o Pedro Paulo de Souza, que era o diretor-presidente da Encol. Ele tinha um Galaxy confortável. E eu era funcionário do Banco do Estado de Goiás. Eu então peguei uma carona com ele porque eu tinha vontade de trabalhar no Banco Regional de Brasília. Quantos anos você tinha? Vamos falar Eu a sua estava idade. com 20 e poucos anos. Pronto, já revelamos a idade do Vigão. Faz as contas aí. Hoje o Vigão está com 74 anos. Tá novo, ele. Tá, graças a Deus. Aí vim para Brasília na expectativa de trabalhar no Banco Regional de Brasília, que naquela ocasião pagava um salário chamado dobradinha. Que maravilha. E eu estava lá em Goiânia meio perdido lá sozinho, quando eu tomei essa posição, esse desejo de vir para Brasília também, né? Aí cheguei aqui, também fui trabalhar nessa parte de construção civil, e depois as coisas foram acontecendo, eu fui me adaptando bem à realidade da nossa cidade. Brasília que eu vi crescer. Eu vi essa cidade aqui com pouquíssimas pessoas. E hoje nós temos aí um contingente de pessoas de todo o cenário internacional, inclusive. Né? Do Brasil e Brasil. Bom, você já sabe porque que nós estamos aqui no Vigão ouvindo a história dele, né? Fica com a gente aí para você escutar muita coisa boa que vai vir por aí. Vigão, mas você conseguiu entrar no BRB ou não? Só para pedir empréstimo, não consegui não. Na verdade, quando eu estava, eu vi com o Pedro Paulo, ele falou, você podia fazer o seguinte, eu tô começando uma obra aqui em São Paulo, e eu já fazia uns bicos para ele lá em Goiânia, que era efetuar pagamento. Eu tinha muita habilidade, muita destreza para mexer com dinheiro, porque eu fui caixa de banco há muito tempo. E eu então fazia essa função para ele aqui, de fazer o pagamento dos funcionários da Encol. E depois ele me convidou para ser diretor da Encol e cuidar de outras coisas aí. Eu fiquei uns 15, 20 anos trabalhando com ele. Maravilha. Foi assim que você enveredou então para o ramo da construção? Foi dessa forma que eu enveredei para o ramo da construção. Eu construí alguns edifícios aqui em Brasília, inclusive um apartamento residencial de maior magnitude aqui no conceito da cidade, é o residencial Tartus, que fica na 211. Ele tem umas características de prédios assim, internacionais e foi uma das marcas que eu pude deixar aqui no contexto da cidade, sabe? A minha irmã mora num apartamento seu também, lá na 309, 310. Construí muito na Asa Norte. E aí, mas a sua marca não é construção civil, a sua marca é rádio. Isso. Como é que você entrou nesse negócio de rádio? Vamos lá. Quando eu vim de Goiânia para Brasília, eu já estava infectado, no caso, né, com o segmento sertanejo. E naquela época, você montar uma rádio e ter o peito de falar a programação dessa rádio é 100% sertanejo, acho que pouca gente no Brasil teve essa coragem. E eu tive essa coragem aqui no Distrito Federal. A Rádio Atividade. Hoje é uma rádio 100% sertaneja. E ocupa uma posição de destaque extraordinária no Ibope da cidade. Ela é a rádio número 1, com mais da metade, uma vez e meia metade da segunda colocada no Distrito Federal. É líder absoluto, então. Absoluto. E dentro do segmento sertanejo.
nós não operamos com outro tipo de música a não ser música sertaneja. E por ser goiano também, não é? Naquela época estava surgindo ainda essas duplas novas, como o Zezé de Camargo e Luciano, como o Leandro e Leonardo. Eles cantaram na sua rádio? Nossa Senhora, eles inauguraram a radioatividade. Eu tenho fotos do Zezé aqui, chegando, porque o boato correu no Brasil. Disseram que eu era doido. Algumas pessoas disseram que eu era doido. Eu tenho um doido lá em Brasília que comprou uma rádio lá e só botou sertanejo na rádio dele. Isso não vai pegar. A rádio tem que ter a diversidade de talentos e tal. Mas de quando eu inaugurei a radioatividade, nós fomos para o primeiro lugar no índice de audiência e nunca caímos. Aliás, hoje nós temos 1,5 audiência do segundo lugar. Tocando sertanejo, inclusive o sertanejo de raiz. Inclusive. Você está assistindo a entrevista que eu estou fazendo com o Vigão, e o Vigão está te dando uma aula aqui. Sabe, Vigão, cada entrevista que eu faço é uma aula. Você tem que apostar. Você apostou numa novidade, numa coisa nova, né, Vigão? Para poder alcançar o sucesso, né? Assim, é verdade. Eu já tinha, como eu morei em Goiânia... Tinha o feeling já, né? O feeling, essa tradição de música sertaneja, já estava enraizada. Eu já era um dos admiradores disso daí. E eu via também que era um segmento que ia crescer. Eu percebi, eu tive esse feeling favorável. E achei que muitos ainda hoje eles não maldizem muito o espírito da música, não, mas o sertanejo hoje também já está praticamente em todas as camadas sociais do Brasil. É verdade. Inclusive na música gospel, né? Nós temos, né, pastor? Nós temos vários grupos sertanejos. Lembra algum aí assim de pronto, sertanejo? Olha, porque às vezes eles cantam. Tem a Gabriela Rocha, tem J Neto, tem um monte aí. Você está ouvindo a voz do pastor Roberto, que está aqui comigo aqui, vários cantores sertanejos também de música gospel. Gospel? É verdade, é verdade. Exaltando o nome de Deus, é verdade. Ó, nós estamos fazendo aqui a gravação, aqui com o Vigão, na casa dele, aqui no Lago Sul. O microfone está aqui, não está usando, porque estamos usando o som dele, por causa desses ouvintes. Não tem aquele negócio de pertinho, né? Está aqui uma distância segura, né? E aqui você está ouvindo as araras cantando, aqui tem umas araras que moram aqui na casa do Vigão, umas corujas, uns passarinhos. Um ambiente muito gostoso, né, Vigão? Aqui na sua eu acho casa, que eu sou né? o único colecionador de araras no Brasil que elas não são amarradas em nada. Eu conquisto elas porque eu coloco algumas sementinhas, alguma comida para elas aí. E tradicionalmente elas vêm aqui almoçar. Que maravilha, que bom. Pois é. Vigão, vamos falar um pouquinho de política? Vamos falar. Gente, o Vigão já foi deputado federal por vários mandatos, já foi deputado distrital, já foi secretário do Trabalho, já foi... Tudo na política aqui em Brasília você já foi. Vigão, e agora? Está chegando aí as eleições, daqui a um ano nós vamos ter as eleições de novo. O povo clama para o Vigão voltar a ser candidato. Você vai se dobrar à vontade do povo? Olha, eu tive momentos assim, de muita alegria quando eu fui deputado federal. O fato de morar em Brasília e nós termos que a responsabilidade de abrir o expediente da Câmara às 9 horas da manhã, esse privilégio eu tive de fazer isso durante um bom tempo que eu fui deputado federal. Fui presidente também da Comissão do Trabalho, lá na Câmara. E esse agrupamento de deputados todos do Brasil, eles normalmente, na sexta-feira, eles retornam para os seus estados, porque eles continuam com uma residência familiar nos estados de origem, né? E eu sempre
facilitei a vida deles, abrindo o expediente da Câmara naquela ocasião e fechando também, porque muitos parlamentares usam da palavra, querem fazer seu discurso e tal, vai até 20 horas, 21 horas, e isso, como eu não tinha um compromisso de voltar para o meu estado, eu, por residir no Distrito Federal, ficava muito fácil para mim eu abrir e fechar o expediente da casa. Eu fazia isso com muito prazer. Inclusive, também fui presidente da Comissão de Trabalho lá na Câmara, né? Uma comissão de muita importância para o trabalhador. Foram muitas as atividades que nós desempenhamos lá, assim, em benefício do trabalhador naquela ocasião. E foi uma coisa prazerosa. Você tem algum fato característico da Comissão de Trabalho? Eu vou contar o fato. Vou contar o fato aqui, mas é uma coisa até simbólica. Quando eu conheci o nosso presidente da República, ele era deputado já na Câmara. Né? Era seu colega lá na Câmara. Era colega na Câmara. Olha, nós estamos aqui na capital do Brasil, Brasília, capital do Brasil. Para você que está em outro estado, em outro país, né? Mandar um abraço para os nossos primos lá da Síria, do Líbano. Isso. Patrícia. Nossa, Patrícia. Falar nisso, você sabe por que o árabe tem o nariz grande? Não sei. É porque o ar é de graça. Então, os nossos patrícios, nossos primos que estão em outra parte do Brasil, estamos aqui falando em português, né? Aqui em Brasília, capital do Brasil, onde está o Congresso Nacional, os parlamentares. Mas conte lá, o que aconteceu com o Bolsonaro lá na Câmara? Não, o presidente da República, Bolsonaro, ele já foi deputado durante muitos anos. Muitos anos. E presente, né? Presente. Ele era um deputado, assim, que sonha, aquela coisa toda e tal. E quando eu cheguei lá na Câmara, o pessoal meu lá da Câmara lá falou, o senhor precisa fazer uma reunião aqui na Câmara, o senhor é um deputado do contexto aqui da cidade e tal, trazer uma pessoa de representação grande para o senhor, para a gente notar que tem muito tempo que a Comissão do Trabalho ainda não tem assim a magnitude, a grandeza de trazer uma personalidade aqui. Aí eu perguntei para o meu oficial lá, escuta, o que você sugeriria eu trazer aqui para começar a iniciar esses trabalhos? O Bresser. O Bresser era ministro? O Bresser era o super-ministro do Brasil, na era Fernando Henrique, era o bambambam do bambambam. Aí eu fiz o seguinte, tentei falar com ele. Liguei lá umas 3 ou 4 vezes no gabinete dele, mas não recebi nenhuma manifestação dele. O pessoal me atendia com muita cordialidade e tal. Aí eu recorri ao presidente da República. Eu tinha amizade com o Fernando Henrique Cardoso, peguei o telefone e liguei para ele. Falei, presidente, eu fui nomeado aqui agora, presidente da Comissão do Trabalho e tal, e nós fizemos uma prévia. Os deputados querem ouvir o ministro Bresser, que é o todo-poderoso da época, era o ministro da Fazenda, o homem que ia direcionar realmente o destino do país. Aí o presidente da República falou para mim, que dia que você quer? Eu falei, quando ele puder. Ele olha a agenda dele, que é mais importante do que a nossa aqui, presidente, e a hora que ele julgar que é necessário, ele virá. Aí ele falou, tá bem. Você pode ligar para o Bresser. Aí o presidente ligou para ele e pediu para ele me atender. Falou, atende o Tartucci aí, que é presidente da Comissão do Trabalho e tal. Eu já tinha assim, uma certa amizade com o presidente, conhecimento com ele, Fernando Henrique. E aí ele me ligou.
E aí eu marquei a reunião. Muitos deputados lá não acreditaram que o Bresser iria lá, por causa da importância dele, né? Ele, dentro do contexto aí, o Brasil estava vivendo algumas adversidades aí, umas boas, outras ruins. E aí, quando eu levei o Bresser lá, muitos deputados da casa não acreditavam também que ele iria estar lá fazendo essa palestra conosco lá. E aí o nosso presidente hoje, o Jair Bolsonaro, chegou e sentou na segunda fila da comissão. Aliás, o presidente Bolsonaro, ele sempre foi muito ativo lá na Câmara. Ele participava de comissões, discutia, elaborava planos e tal. Ele era muito presente mesmo lá Atuante. E também atuante. E aí, o presidente hoje, o presidente Bolsonaro, não ficou muito satisfeito com a entrevista do Bresser, não. E tinha um microfone lá, um microfone até pesado. O presidente pegou esse microfone assim, jogou o microfone meio de jeito assim, como se fosse para atingir o Bresser. Mas na acertou verdade, ele, não? Não, porque o microfone estava enrolado. Aquela afiação lá. Né? Ele não Fez gostou. um gesto, então. Ele não gostou da postura do Bresser e da manifestação, da forma com que o Bresser fez a reunião conosco lá de deputados. E aí foi aquele bububu dentro da sala, e os deputados também dispersaram, aí não teve mais reunião. Vocês estão vendo aí, né? A história Bolsonaro, nosso presidente da República, que atuante na Câmara, está a testemunha viva aqui do Vigão contando a história. Não é à toa que o presidente chegou no posto mais alto desse país. Tem motivos, tem glórias para reconhecer. Muito trabalho. Muito Ele era questionamento. muito presente. Muito presente, né? Ele participava das reuniões, ele dava palpite. Ele sempre foi muito presente, muito atuante como deputado. E ele vai ver essa entrevista, viu? Com certeza. Mandar para ele. Um abraço, meu presidente, continue firme, aí estamos contigo. Vigão, e aí você. Esse monte de atividade parlamentar, e como é que ficava a família nesse contexto, hein? Eu tive, nessa ocasião, uma dificuldade particular. Eles haviam sequestrado aquele empresário brasileiro, Abílio Diniz. E pegaram o Abílio Diniz, furaram um buraco no chão, de mais ou menos 1,80 m, que depois a mídia reproduziu isso daí, e botou ele com o headphone no ouvido, amarrado, e debaixo desse buraco lá, acho que foram os chilenos que fizeram isso, não sei bem, não estou bem recordando não. Mas, e eu tinha pavor, eu tinha muito receio disso daí. E aí... Andava com segurança armado? Se tinha andado durante um determinado tempo, o governador Roriz me chamou na ocasião e falou, Governador Roriz, essa aí é uma lembrança grata, né? Nosso governador mão firme que mudou a história dessa capital. E eles pegaram um cidadão, um chileno aqui em Brasília, e o pessoal prenderam ele aí e descobriram que eles vieram para Brasília para fazer sequestro. Pegar algumas pessoas de destaque na cidade aqui para sequestrar. E quando eu fiquei sabendo que eu estava nessa lista, pensa num homem fraco. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus do céu. Eu fiquei muito tempo, com muita preocupação. Resguardando. Né? Resguardando isso aí, morrendo de medo de ser sequestrado também, né?
Mas parece que o alvo principal era o meu filho, esse que esteve conosco ainda há pouco aqui, o Vigbert, que tem o mesmo nome meu. E mais aí, conhecido como Viguinho. É, o Viguinho. Ele está dirigindo as rádios agora, as coisas? Você passou Ele pra também faz parte da diretoria aqui, da Palpite lá. Faz inclusive um programa de muita audiência. O Viguinho pegou muito gosto pela música sertaneja. Não, mas tem aqui, e tem um conhecimento muito grande também. Muito tem a vasto, raiz, né? Fazer um paradoxo com sertanejo raiz, tem a raiz para falar. Exatamente. Pô, e aí? E aí eu tive que. Então, Já estava no mês de. Foi no mês de julho, não me lembro do ano. Aí eu fiquei muito abalado com essa história. E muitos policiais vinham aqui para minha casa para dar proteção. Eu também era muito cachorro aqui, andando pelo campo aqui, aquela coisa. Eu achei que era melhor eu tirar minha família daqui e levar para os Estados Unidos, para dar continuidade nos estudos deles, uma vez que os meus filhos estudavam na escola americana, para poder também ter a facilidade de aprender o inglês. E aí eu passei a ficar mais tranquilo, porque eu saía normalmente com guarda-costa, aquela coisa toda, né? E consegui. Aí o Brasil também deu aquela reviravolta, eles conseguiram, os nossos policiais sequestravam uma pessoa, conseguia pegar e deu naquela veia também daqueles chilenos lá que faziam isso aí lá. Acho que andaram acabando com um bocado deles aí. Aí o país voltou a ter uma estabilidade aparente. Você está assistindo a entrevista do Vigão, que está contando histórias inéditas aqui para mim e espero que para você também. Por que nós estamos aqui na sua casa, Vigão? Nós estamos fazendo uma homenagem para Brasília, que é o Almanac. Quando Brasília fez 60 anos, a gente fez o Almanac, que é um projeto aprovado pela Lei Rouanet, e a gente está aqui entrevistando para poder alimentar esse nosso canal do YouTube, que tem mais de 2 milhões de visualizações já. Meu Deus, E a gente está fazendo esse trabalho, Vigão, para poder contar essa história. E essas histórias que você está contando estão enriquecendo demais esse meu trabalho. Eu já entrevistei muita gente, mas igual você foi, assim, é inédito, né? Vigão é meu amigo há muitos anos, a gente joga dama, conversa muita história aí. Mas e aí você... vamos voltar aqui para o contexto, né? Vamos. Porque eu já te fiz uma pergunta ali agora mesmo, que você não acabou de responder, ela e entramos em outro assunto. E aí, então, a família foi para os Estados Unidos, você acabou de criar os meninos lá, depois passou... Ficaram 10 anos lá, né? 10 anos. 10 anos. Estudando, eu tenho... são 3 filhos, né? 2 mulheres e o Viguinho também, que tem o mesmo nome que eu tenho. E... depois eles retornaram para o Brasil já numa fase muito mais civilizada, mais tranquila, mas sem problema nenhum. Hoje nós vivemos, graças a Deus, temos algumas vicissitudes no país, mas essa do sequestro, que é um negócio terrível, as pessoas que foram sequestradas, eles fazem depoimento horroroso disso aí, não é? Nós estamos vivendo hoje, de certa forma, um período de menos dificuldade do que Vigão, foi naquela época. Se você me permite, vou lembrar uma história de um sequestro aqui também. Meu pai espiritual, e que eu considero meu pai como se fosse de sangue, reverendo Isaías Souza Maciel, também foi sequestrado lá no Rio de Janeiro e jogaram ele num lugar parecido com o do Abílio Diniz. E procuraram ele de helicóptero com aquele microfone de alta potência para ver se descobria algum som no meio da mata para achar ele. Ele já estava há semanas preso dentro de um casebre, amarrado, amordaçado lá. Meu Deus! E Deus mostrou onde ele estava. Nossa! E aí os policiais conseguiram resgatar ele. Um abraço, meu pai, aí no Rio de Janeiro, que só... Hoje ele está com 9. Quer dizer que o menino, você não deixou o menino ser um
jogador de futebol e voltou. Quando eles voltaram para o Brasil, foi fazer o quê? Foi exercer as atividades do pai? Hoje, os dois filhos meus, a minha filha mais velha, toma conta da Rádio Jovem Pan, que é uma rádio também da família, né? E o Vigberto toma conta da Rádio Atividade. Então, a família está praticamente assim, já com os trabalhos definidos, né? Uma coisa. E tem sido uma coisa gratificante. Porque um veículo de comunicação, um deles é primeiro lugar de audiência, que é a Rádio Atividade, com um número estupendo de ouvintes. E a segunda rádio também é nossa também, que é a Jovem Pan, né? É uma retransmissora de São Paulo, que também tem um prestígio muito grande dentro do contexto social. Então nós convivemos assim com um volume de informações bastante interessantes. Que coisa boa, que histórias. Vigão, a gente já riu muito aqui, mas eu queria que você me contasse uma história assim, dentro dessa sua vida, aí seus quase 60 anos já de vida aí, uma história marcante da sua vida, alguma coisa que vem na sua memória assim que seja, que ficou para sempre, algo que você não vai esquecer nunca. Pode ser uma história engraçada, pode ser uma história marcante, pode ser. Assim, não me surge no momento assim uma história que pudesse ser noticiada assim como um exemplo de virtude, não, mas o Distrito Federal, ele, pela peculiaridade de pessoas, ele teve uma formação com vários tipos de brasileiros, vindo do Rio Grande do Sul, vindo do Nordeste, todo o país, e você tem que aprender a conviver com essas comunidades em paz. Caso, por exemplo, das rádios, né? Vamos voltar aqui para as rádios. Nesse contexto, eu fui muito malandro, assim, nós fomos muito espertos, porque a gente agradava o sertanejo de raiz, de Goiás, aquele gaúcho da fronteira, a gente também agradava ele na radioatividade, tocando alguma coisa nesse sentido. E tivemos assim uma formação cultural de todas essas pessoas que nós tivemos a oportunidade de conviver. Então foi uma experiência muito boa. Brasília é uma cidade heterogênea mesmo, é gente de todo lado, né? E isso permite que você vai conhecendo melhor as pessoas e dando a elas a oportunidade também de ter um segmento bom como é o rádio. O Vigão está dando um panorama do que é Brasília, né? Brasília é isso, é uma miscigenação de todos os brasileiros do país, diferentes, né? E todas as raças diferentes, e todas as raças mundiais, né? Porque as embaixadas Muito bem lembrado. que cercam Brasília aqui, eu entrevistei, inclusive, para esse nosso projeto, diversos embaixadores da Itália, da Espanha, de Marrocos, da Iugoslávia, até o embaixador da China nos deu entrevista. Enfim, cada um mostrando a sua peculiaridade do seu país para a nossa capital. Mas essa miscigenação de raças, né? Essa heterogeneidade de pessoas, é que eu penso que formou um conceito social diferente do que os estados, às vezes, implementam na criação da sua comunidade. Brasília, ela é excelente por tradição, por conhecimento dele. Que bela palavra. Brasília é excelência por tradição. Que frase marcante essa, viu, Vigão? Que bacana. É verdade, né? Se você observar, aqui nós temos a oportunidade de conviver com o mundo. Né? Com o mundo. O mundo. São pessoas com formação cultural totalmente diferente da nossa, quem sabe até criando um conceito diferente no Distrito Federal. Isso aí é uma coisa que dá essa oportunidade para nós. Vigão,
Inclusive por causa dessa miscigenação, essa internacionalidade de Brasília, que nós criamos uma empresa de importação e exportação que chama Best Freight. E estamos atuando no mercado aí também. Perfeitamente. Mas, Vigão, vamos voltar aqui lá atrás da entrevista. Eu te fiz uma pergunta que você acabou não respondendo. Você vai atender o clamor do povo que te quer como candidato de novo e vai aceitar essa missão novamente? Eu vou contar uma história interessante para você. Os parlamentares que vinham de outros estados. Você não me enrola não, e você vai contar essa história e você vai me dizer se você vai atender. Eu vou dizer para você. São pessoas representantes de cada estado do Brasil. E eles, quando chegam aqui em Brasília, eles chegam para quê? Para direcionar leis, para votar, para participar, né? De trazer as recomendações estaduais deles aqui para o Distrito Federal, fazendo um conceito social de vida diferente. Ele vem para cá para poder né, levar alguma coisa para o seu benefício, que está distanciado lá, seja o Nordeste ou não. Então essa miscigenação de raças, essa heterogeneidade de pessoas, eles acabam criando aqui no Distrito Federal um conceito social diferente. Ele vem para a cidade, então nós temos a oportunidade de conviver com pessoas, e pessoas vitoriosas, porque um pleito não é brinquedo não. Quando você pega uma pessoa dessa, que vem aí com uma votação de 5 mil, 8 mil, 10 mil, 60 mil votos de outro estado, é porque se você avaliar aquela pessoa, ela tem alguma coisa de diferente. Senão não teria tido essa votação extraordinária. Né? E esse conceito social, ele acaba disseminando dentro do contexto da cidade e também nos ensinando algumas coisas de outros estados. Por isso eu considero o Distrito Federal essa miscigenação de raças assim, extremamente importante para um sociólogo, para uma pessoa que tem essa formação. Você mesmo deve conhecer muitas coisas diferentes de pessoas que vêm do Brasil todo. Né? E é uma coisa bacana conviver com esse Brasil de longe, de distância, não é? Sim, com claro. pessoas aqui. Eu tive muita alegria quando eu participava, eu fazia meu futebol aqui na minha casa. Se observar, eu tenho um campinho de futebol aqui. Os parlamentares, a maioria deles ruim de bola como eu, né? Mas a minha sorte era essa, que eu não era muito bom de bola. Então o pessoal menos uma confraternização. na confraternização, ficava por conta disso aí. E você tinha oportunidade de fazer esse convívio, né? O gaúcho é totalmente diferente do sujeito lá de Belém do Pará. Tá? A dimensão territorial do Brasil é um negócio fantástico. Né? É muito... Você não consegue agregar tudo num contexto só. Você pega um país desse aí, europeu, você vai na Itália, você tem um contexto diferente. Você tem um contexto, você sabe que você está na Itália, aquela coisa toda. O Brasil, do Rio Grande do Sul lá para o Nordeste, lá, ele diverge enormemente de conceitos sociais. Né? É uma outra civilização. Sim. E nós aprendemos a conviver com isso aqui no Brasil, aqui em Brasília. Aqui em Brasília. A gente costuma dizer que Brasília é uma cidade de todos mesmo, de todos os brasileiros. Né? Essa miscigenação de raças, heterogeneidade de pessoas, dá para o Distrito Federal um conceito social diferente daquilo que a gente vê no Brasil. Mas você me perguntou isso 2 vezes, eu não tive a oportunidade. Prepara-se, que você vai saber agora, que ele não respondeu ainda. Vamos ver agora. Eu tenho muita saudade da época quando eu fui deputado federal. Tá dando uma pista, hein? No Distrito Federal. E com certeza, se não atrapalhar nada até voltar, eu pretendo novamente me posicionar
para atender esse pleito político do Distrito Federal. Uma salva de palmas aí pro Vigão. Vamos ter o Vigão de volta na Câmara, hein, para fazer aquele belo trabalho que você sempre fez lá. Vigão, eu sei que você tem ainda muita história para contar e eu vou querer ouvir em outras entrevistas. Mas aqui nós temos que encerrar, porque não vai ficar longa demais, ninguém vai querer assistir. Longa demais, né? Depois fica sem graça, comprida. Então eu vou deixar agora ali a câmera aberta, eu vou deixar para que você agora se dirija aos telespectadores. Nós somos aqui da Voz de Brasília, nossa agência é a Voz de Brasília, mas eu quero que você deixe uma mensagem agora para Brasília, para o Distrito Federal, para os seus eleitores. Perfeitamente. Nessa oportunidade única que o seu Paulo está me dando aqui para poder comunicar a vocês, o Vigão quer, assim, com muita humildade, levar esse pleito que eu vou concorrer, porque eu acho que Brasília está acima de todas as expectativas pessoais das pessoas. Como eu tenho o privilégio de morar nessa cidade já há muitos anos, mais de 60 anos que eu já tenho residência fixa e formada aqui no Distrito Federal, eu quero deixar a minha consideração, dizendo que através da política é que nós conseguimos fazer a manifestação daquilo que nós entendemos como correto e como justo. O Distrito Federal, hoje, nós temos brasileiros de todos os padrões. É uma cidade heterogênea, é uma cidade diferente. Esse barulho todo que nós estamos vendo aqui das araras, aqui, ó, eu tenho... Plena capital, deixa eu só fazer um parênteses. Nós estamos no miolo da capital do Brasil, você está ouvindo as araras, você está ouvindo o som das araras aqui, ó, passeando por aqui. Pois é, esse grito delas aí, ó, a sombra passando aqui, ó, é que o Vigão dá um alimentozinho para elas aí e elas acabam permanentemente dando o ar da graça aqui. E tem dia que apronta tanta algazarra aqui que até dificulta a gente conversar. Mas é uma coisa muito linda, né? Essas araras são especiais. Faz renascer, né? Vigão, então eu vou, antes de encerrar a entrevista, eu vou fazer uma pequena homenagem a você. Obrigado, Paulo. Muito merecida. Eu vou pedir aqui. Todos os meus entrevistados recebem um diploma de honra ao mérito, né? Que é a editora Voz de Brasília, o Instituto Brasil de hoje confere presente diploma de honra ao mérito ao Vigão, pela sua entrevista para esse documentário. Isso é um documentário que nós estamos fazendo, né? A doutora Dejanete já assinou, eu vou assinar aqui agora. E vou passar as suas mãos para você mostrar ali para a câmera. Recebo com muito orgulho o seu diploma de honra ao mérito aqui concedido a mim, ao mesmo tempo que eu faço um convite a você de também participar de um programa nosso aqui na Rádio Atividade, líder de audiência no contexto da cidade, é o Domingão do Vigão. Você também contar para mim, lá no domingo que você vier, né, as coisas importantes que você tem feito para a nossa cidade. Pai, muita honra, eu aceito com muito grato. E muito obrigado pelo diploma de honra ao mérito. Vira lá para a câmera agora para as pessoas poderem ver, fotografar. Meus queridos telespectadores, meus queridos ouvintes do YouTube, que já vão para mais de 2 milhões de visualizações, quero deixar aqui um grande abraço para você, aqui do meu coração, te convidando agora para compartilhar a entrevista do Vigão, para seguir as nossas redes sociais e desejar a você que nesse tempo de pandemia que você tenha saúde e que Deus lhe dê o conforto por alguma perda que você tenha sentido. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Deus quiser.
Arrebentou. Arrebentou.